Ok, hábitos. É sobre este tema que vamos falar estas próximas semanas. E eu estou muito animado porque foi algo que Deus tem falado muito comigo também. É uma pregação, uma série de pregações de Craig Groeschel que eu decidi adaptar para o nosso contexto e que ele partilhou com muita gente para podermos fazer isso. E eu louvo a Deus por isso também. Porque se calhar, não sei quantos de vocês fizeram votos este tempo que mudámos o ano, pensaram assim, eu este próximo ano gostaria de... Alguém pensou em alguma coisa? Não pensaram. Ok, alguns pensaram, sei que alguns pensaram. E falando, isso é bom, eu acho que é bom. É interessante que dizem que, normalmente, desses votos que são feitos no final do ano, 90% deles caem aquele dia dos namorados. Aquele dia 14 de fevereiro, ou seja, tem pouca duração. E eu não acho que não seja por as pessoas não serem honestas ou não quererem realmente ser. Mas muitos dos votos que as pessoas fazem, de alguma forma, isso fica pelo caminho, não é? E se calhar tu estás a pensar, mas porquê que esta questão de hábitos é tão importante assim? Porque uma das coisas que nós vamos perceber é que as pessoas que são bem-sucedidas em alguma área da sua vida fazem consistentemente o que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Por exemplo, pensa num atleta, uma pessoa que quer ser assim, bem constituído, assim, ou seja, alguém que quer estar em forma. E pensa assim, eu vou para o ginásio esta semana e na semana seguinte ele vai para o ginásio e na semana seguinte ele volta ao ginásio, não é? Ou então, quer dizer, porquê? Porque nós temos que ser consistentes nas decisões que vamos tomando. E os hábitos, normalmente, pessoas que são bem-sucedidas em alguma área aprendem a serem consistentes. Por exemplo, se nós queremos poupar, vivemos uma vida mais ou menos económica, não vale a pena nós pensarmos, bem, vou poupar este mês, no próximo mês vou gastar mais. Não, isso não funciona. Ou seja, temos que ser consistentes, criar processos para podermos realmente sermos bem-sucedidas. Por exemplo, se alguém quer ser espiritualmente, estar perto de Deus, se calhar alguns de vocês decidiram, né? Eu quero ser uma pessoa mais dedicada a Deus. Mas o que é que significa? O que é que vocês têm que fazer para chegar lá? É um bocado sobre isso que nós hoje vamos falar, não é? Ou seja, se por exemplo, se nós queremos emagrecer, não vale a pena fazer uma dieta de uma semana. Na semana seguinte nós vamos ter outra vez. Eu acho muito interessante que o meu filho mais novo tem muita força de vontade e consegue mudar rapidamente os seus hábitos, não é? Mas também sei que ele volta muitas vezes para o padrão que ele gosta, o meu padrão, de comer bem. Ou seja, sermos pessoas consistentes. E hábitos têm muito a ver com isso. É sobre isso que vamos falar, não é? Porquê? Porque às vezes quando olhamos para exemplos de pessoas que são consistentes, nós aprendemos com elas. Por exemplo, pensando em Jesus na sua caminhada aqui na Terra, nós lemos acerca dele isto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, era costume de Jesus ir à sinagoga, ir à igreja. Porquê? Porque Jesus sabia que era importante a comunhão com outras pessoas também, e também com o Pai. E por isso também é que o apóstolo, mais à frente, no livro de Hebreus, faz este conselho para nós não deixarmos de nos congregarmos, como é costume de alguns, antes de nos admoestarmos. A importância de estarmos em comunidade, para podermos crescer. Um hábito importante para a nossa caminhada com Deus é esta oportunidade de sermos família, de nos juntarmos como família. Não é? Também, por exemplo, lemos acerca de Jesus, um outro hábito, só para introduzir um pouco o tema. Tendo-os despedidos, foi ao monte orar. Levantando-se de madrugada, muito cedo, fazia ainda escuro, e foi para um lugar deserto e ele orava. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Por isso Jesus orava de manhã, à tarde e à noite. Há pessoas que acham que é mais espiritual orar pela madrugada, há outros que é mais espiritual orar pela vigília da noite. Bem, não importa, Jesus orava em todo o tempo. Se calhar nunca encontramos Jesus a dizer, eu não tenho tempo para orar. Mas se calhar nós já fomos tentados a pensar ou a dizer. Certo? Jesus, é interessante que ele teve 3 anos de ministério e encontrou tempo sempre para as coisas importantes, tal como tu e eu precisamos encontrar. E os hábitos
é esta ideia de sermos pessoas consistentes. Porque se calhar tu e eu somos daquelas pessoas que somos impulsionadas, não é? Num culto, num momento certo, nós vamos à frente e dizemos eu faço tudo. E passados 2 dias, já fazemos um pouco menos. E passados 5 dias, já não fazemos nada. A importância de ser consistentes é muito importante. É isto que vai criar mudança em nossa vida. E hábitos são formados por esta consistência. Os hábitos são importantes porque as pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente o que as pessoas não-sucedidas fazem ocasionalmente. Há vários livros sobre hábitos muito interessantes. Um deles é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Saudáveis, escritos por um homem chamado Stephen Covey. Stephen Covey já faleceu. O seu filho, Stephen Covey, disse uma frase muito interessante. Diz: os nossos hábitos vão fazer-nos ou quebrar-nos. Nós nos tornamos naquilo que repetidamente fazemos. E vocês sabem que isto é verdade. O que tu fazes de uma forma continuada vai ser quem tu vais ser. E aquilo que tu fazes vai determinar o que tu és. Há como que um ciclo vicioso, não é? É por isso que o apóstolo Paulo, numa dada altura, na sua carta a Romanos, é interessante, ele fala assim, ele fala lá no livro de Romanos, ele diz: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas mesmo assim o faço. Como eu sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ou seja, Paulo encontrava-se num momento em que ele parece que queria fazer coisas e não conseguia, e havia coisas que ele não queria fazer e fazia. Ele estava como que ali embrulhado numa série de hábitos que ele não conseguia romper. Mas de repente há aqui um flash que ele diz. Ele diz o quê? Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é realmente o que faz uma mudança em nós. Vamos falar um pouco sobre isto hoje. Não é? Cristo, o nosso Salvador, a nossa esperança, a nossa paz, a força da nossa vida, a videira verdadeira na qual tu e eu podemos crescer. E por isso é nessa fé, é nessa esperança que tu e eu devemos olhar para os hábitos que Deus traz para a tua vida e para a minha vida. A minha oração é que não só experimentemos o que Deus tem para nós, mas que possamos ser pessoas consistentes nas nossas mudanças. Agora, às vezes nós pensamos, porquê que pessoas não são bem-sucedidas? Gostava de ver 3 coisas hoje. Na próxima semana vamos alargar um pouco isto. A primeira delas é que muita gente foca no quê, mas não foca no processo. Eu vou explicar um pouco isto. Ou seja, nós fazemos um voto, mas não pensamos o que é que isso nos vai custar. Por exemplo, pensem nisto. Pensa assim, eu no final deste ano, eu quero poupar 500 euros. Como é que tu vais fazer isso? Se chegar ao dia 30 de dezembro deste ano e não tiveres poupado nada, de certeza que no último ano não vais poupar. Ou seja, pensar num processo é importante. Pensar no que tu... Fazes um plano. Por exemplo, se tu fumas e tu dizes assim, eu quero deixar de fumar. Não adianta tu dizeres eu quero. Não é? E também não penses que é por magia que tu fazes o teu voto e que o voto acontece. Não, tu tens que tomar passos para que isso aconteça. Porque se não tomares passos, não vai acontecer. Se tu não tiveres um plano, se não fizeres planos concretos. Porquê? Porque, na verdade, pessoas que fazem votos sabem o que têm que fazer. Pensemos, por exemplo, no profeta Daniel. Daniel, encontramos no livro de Daniel algumas coisas interessantes acerca deste homem. O primeiro capítulo fala que Daniel não era semelhante às outras pessoas, não se deixava corromper como os outros da sua geração. Ele escolheu não se contaminar. E por isso optava por comer aquilo que Deus... Comer não comida consagrada aos ídolos. E ele foi persistente com aquilo. E foi reconhecido pela sua persistência. No capítulo 6 encontramos Daniel a orar... Quantas vezes ao dia? 3. Era as 3 refeições. Não era só as 3 refeições, não é? Ele tinha uma vida de oração. Alguns que pensam orar 3 vezes ao dia não é difícil, não é? O pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, até orar. Não, mas ele tinha uma vida de oração. Ele tinha um tempo com Deus. Era um homem com Deus. E é interessante que quando veio a perseguição e as pessoas lhe causaram problemas, o que é que ele fez? O que sempre fazia. Ele saiu para orar. É interessante que o versículo mesmo assim. E Daniel
voltou a fazer mais ou menos o que sempre fazia, que era sair para orar. Ele não mudou o seu hábito por causa das condições à sua volta. Porque ele acreditava que aquilo é que iria produzir caráter na sua vida. E por isso, o que percebemos é que se tu e eu não tivermos um plano, não vamos atingir o nosso objetivo. Ou seja, não é suficiente sermos bem intencionados. Temos que ter um sistema para mudar a nossa vida. E claro, se nós formos consistentes e nos concentrarmos num sistema que nos leva a mudanças, iremos vê-las a mudar. Por exemplo, há uma pessoa que me deve 200 euros. E eu sei que a pessoa não tem 200 euros para me pagar. Agora, se ela tivesse intenção e se fizesse um plano, ela talvez dissesse assim: eu vou colocar 200 euros, se calhar não tenha mais todos os meses. Mas se ela dissesse: eu vou colocar 20 euros por mês de lado, ao final de 10 meses, a dívida estava paga. Ou seja, é uma coisa simples. Mas não adianta nós termos grandes objetivos e não termos um plano para chegar lá. Ou seja, o que é que tu queres ser no final deste ano? Que tipo de pessoa tu queres ser? Não adianta dizer: eu quero ser isto ou aquilo, mas se tu não tiveres um pequeno plano para chegar lá, esquece. Isso não vai acontecer. E por isso eu acho que é muito importante tu e eu pensarmos nisso. A segunda razão, muitas vezes, é que muitas vezes nós não vemos progressos rápidos. Não vemos mudanças muito rápidas e por isso desistimos, certo? Ou seja, parece que as coisas não acontecem. E por isso nós perdemos o ânimo, não é? Nunca mais chega ao fim. Nós perdemos o ânimo e vamos desistindo. Às vezes eu acho que nenhum de nós interioriza que as grandes vitórias acontecem de pequenas conquistas. As grandes vitórias acontecem de pequenas conquistas. Em 2012, outubro de 2012, estávamos a inaugurar este lugar com uma grande dor de cabeça, com 250 mil euros de dívidas. Hã? 250 mil euros de dívidas. Sempre que nós fazíamos um almoço e que rendia, por exemplo, 1000 euros de lucro, eu dizia: irmãos, só falta mais 250. Era uma brincadeira. E pequenas conquistas que nós fizemos vários projetos, o projeto do tijolo, cada tijolo valia 60 euros, então só tínhamos que encontrar 10 mil tijolos. Parecia assim. Havia um amigo meu que dizia assim: pastor, não pode pensar assim, mas tem que pensar de uma forma diferente. Então como é que é? E dizia-me assim: olha, tens que pensar, para alcançarmos 100 mil euros, tu precisas de 10 pessoas que te deem 10 mil euros. E eu olhei para ele e disse assim: bem, eu sou capaz de pensar mais depressa em 1000 pessoas que me deem 1000 euros cada uma, e não 10 mil euros 10 pessoas. Aquela que me disse 10 mil nunca deu oferta nenhuma, ok? Ou seja, pensar que as pequenas mudanças podem trazer grandes conquistas. Pequenos passos. Não desprezes pequenos começos. E às vezes nós temos muita pressa. Mas se formos consistentes, as mudanças vão acontecer. Não é? Às vezes nós pensamos, há dois erros, que as pequenas boas decisões não têm grande importância e as pequenas más decisões não têm grande importância. Isso é muito errado. Porque cada pequena decisão é importante na tua vida. Por exemplo, quando pensas num lado negativo, por exemplo, vais e és casado, estás a jogar videogames durante 2 horas. Bem, a tua mulher e o teu filho não são contentes, mas não vai ser divórcio nesse dia. Pode ser um pouco mais tarde, ok? Ou, por exemplo, faltas à igreja num fim de semana. O mundo não vai desmoronar, ok? Mas as coisas vão acontecendo. Ou, por exemplo, tens uma caixa de chocolates e decides comer 1/3 daquela caixa. Achas que pode acontecer alguma coisa? Bem, talvez algum desarranjo muito rápido, mas de certeza não vais sentir no volume do corpo logo a seguir. Mas quando tu vais fazendo aquilo vez após vez, de certeza que vai ter consequências. Tal como as coisas positivas. Porquê? Porque a nossa vida é a soma total das pequenas decisões que nós tomamos.
E eu acho que isto é muito importante. Tentarmos pensar que as tuas pequenas decisões, que às vezes parecem quase insignificantes, ou decisões até ingênuas, que tomas ao longo do caminho, são importantes e vão somando ao longo do tempo. Às vezes, quando eu trabalho com pessoas viciadas em álcool ou em drogas, não é? Eles dizem que quando começam esses vícios, normalmente é como começar a descer um poço. Não é? Eles vão tomando uma pequena decisão e depois mais outra, e cada vez mais vão descendo naquele poço e olhando para cima parece que não vem o sol. Porquê? Porque as pequenas decisões vão levando as pessoas até ao fundo. Tal como as boas decisões. As tuas boas decisões, mesmo sendo pequenas, não são desperdiçadas. Elas estão a ser armazenadas. É como quando tu colocas numa noite fria, como as que temos tido, água numa chaleira e metes a aquecer. Aquilo começa primeiro a estalar, né? Depois começa a aquecer aos poucos e de repente está a borbulhar. Aquilo não borbulha, não ferve, de repente. O processo. E a tua vida, a minha vida também, é feita por estes processos de mudanças. Quando acrescentas uma disciplina que honra a Deus e outra, quando tu és fiel com o Senhor, podes não ver grandes resultados durante um tempo, mas a temperatura está a subir, a fé está a ser armazenada e a dada altura, eu prometo, as coisas vão acontecer. Às vezes nós olhamos para pessoas e dizemos como é que aquela pessoa é tão espiritual. Aquilo é de dia para a noite, gente. O que tu fazes sozinho com Deus, o que tu fazes acreditando que a tua obra não está a ser desperdiçada, está a ser depositada no trono da graça de Deus. E Deus está a ver. E um dia, toda a gente vai ver também. Porquê? Porque são as pequenas coisas que ninguém vê que trazem os grandes resultados que todos querem. E muitas vezes nós não percebemos que é consistência na nossa vida que faz mudanças. Às vezes, quando pessoas falam acerca dos nossos filhos, não é do dia para a noite que se educa um filho. É de um dia para a noite que tu dás valores aos teus filhos. É consistência e persistência e perseverança nas pequenas coisas. É interessante que o livro de Gálatas diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ou seja, a importância de tu continuares tu continuares a depositar sementes. Não te canses de viver o que Deus chama-te a viver, porque vais receber recompensas. Não te canses de fazer escolhas na tua caminhada com Deus para procurar a Deus. Não te canses de jejuar. Não te canses de fazer a coisa certa no teu casamento, na tua vida celibatária. Mesmo não estando a receber aquilo que tu pensas que estás a receber, porque na altura certa tu vais receber se não desfaleceres. Mas às vezes muitos de nós começamos a semear, e há um momento em que é chave e nós dizemos: para que é que eu vou estar a continuar a fazer isto? Algumas vezes pensaram assim? Algumas vezes tiveram aquele momento em que estavam ou a fazer algo em casa, ou para Deus, na igreja, dizer: para que é que eu estou a fazer isso? Parece que ninguém vê. Mas quando tu perseveras, um dia tu vais colher. Mas não podes desfalecer. Porque às vezes o tempo da colheita está ali à porta. E tu precisas simplesmente de perseverar. E às vezes eu acho que no tempo apropriado nós iremos colher. Às vezes nós não valorizamos estas pequenas coisas, estas pequenas ações, decisões que nós vamos tomando. Mas é isto que faz a nossa vida, gente. E finalmente o terceiro erro é que uma identidade distorcida vai sabotar o teu sucesso.
Uma identidade pouco saudável vai criar hábitos insensatos. E hábitos insensatos reforçam uma identidade pouco saudável. Ou seja, há aqui um ciclo vicioso. Eu vou explicar um bocadinho isto, o que é que eu quero dizer com isto. Por exemplo, o Satanás é perito usar isto contra nós. Se faz com que se nós falhamos, nós podemos dizer eu falhei, ou posso dizer eu sou um falhanço. É diferente. Muito diferente. Mas muitas vezes nós temos uma identidade que realmente nos vai levar a viver uma vida pouco saudável. Por exemplo, se nós mentimos, se nós dizemos eu sou um mentiroso, há formas de, quando a pessoa diz eu sou um mentiroso, de a mudar? Não. Se a pessoa diz eu menti, é diferente, é um comportamento. Se a pessoa diz eu sou um mentiroso, é a sua identidade. E eu acho que isto é uma mudança muito sútil, mas significativa. No Ministério da Liberdade em Cristo trabalhamos muito esta questão. Que o importante, o teu comportamento não pode determinar quem tu és. Em Cristo tu és nova criatura. Quando Deus olha para ti, tu és escolhido por Deus. És um santo. Tu não és um pecador. Porque se tu és um pecador, o que é que um pecador faz? O pecador peca. Então, se tu te defines como um pecador, tu vais continuar a pecar. Mas se tu te defines como alguém que é santo, alguém que quer viver o que Deus tem para a sua vida, tu vais viver o que Deus tem para a tua vida. Quando olhas, por exemplo, para Moisés, pensa em Moisés. Quando Deus chamou Moisés, o que é que ele disse a Deus? Deus, eu não sou a pessoa certa. Eu tenho algumas dificuldades. Como é que eu vou enfrentar Faraó? Pensem, quando Deus chamou Gideão, o que é que Gideão disse? A minha tribo é a pior, é a mais fraquinha de todas, e a minha casa é a mais pobre de todas. E na minha casa eu sou o mais pequeno. Ou seja, tu chamaste-me a mim, mas devias ter chamado o outro. E o que é que Deus diz? Não, eu te chamei, foi a ti. Quando Ele agarra a sua identidade, o facto de ser escolhido por Deus, então isto traz uma mudança na nossa vida. Quando pensamos, por exemplo, no apóstolo Paulo, e ele olha para ele próprio, dizendo que ele era o mais pecador de todos, porque perseguiu a igreja, era o mais miserável de todos os homens. O que é que ele diz numa dada altura? Ele diz que na fraqueza Deus o faz forte. Por isso, Deus tem essa capacidade, quando tu tens uma identidade como filho de Deus, então isso vai trazer uma mudança à tua vida. Agora, talvez a pergunta que fique diante de ti é mesmo esta, não é? Como é que tu te olhas para ti próprio? Como é que tu te vês a ti mesmo? É interessante que o livro de Romanos diz, não é? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Assim, pois, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quando o pecado bate à tua porta, o que é que tu dizes? Estás morto já. Eu já estou morto para ti. Eu não tenho nada a ver contigo. Okay? Porquê? Porque verdadeiramente a tua identidade é de filho de Deus. Tu és um santo, tu és um redimido, tu és mais que vencedor. Por causa de Cristo Jesus. Então o que é que faz uma identidade saudável? Cria hábitos saudáveis, hábitos positivos. Leva-nos a jejuar, a dizimar, a orar, a ler a palavra, a criar hábitos saudáveis. Vai reforçar uma identidade saudável. E quando tu pensas assim, então isso vai criar em ti verdadeiramente hábitos que vão ser saudáveis para a tua vida. Uma identidade saudável cria hábitos positivos. E hábitos positivos reforçam uma identidade saudável. Por isso, talvez, voltando ao princípio da nossa mensagem, o que é que tu pensaste deste ano para a tua vida? O que é que tu gostarias no final deste ano alcançar? Quais os alvos que tu gostarias de ter? Agora, pensando nisso, quem tu te queres tornar este ano? Procura pensar comigo. Não é? Primeiro, procura o que é que tu tens que fazer de uma forma consistente durante este ano. Quais as pequenas coisas que tu tens que fazer? Não tem que ser grandes coisas, está bem? Okay? Tu não digas assim, ao final deste ano eu vou juntar 5.000 euros. Okay? Isso é muito dinheiro, não é? É ou não é muito dinheiro? Ok, é muito dinheiro. Agora, se tu pensares assim, bem, se eu começar a juntar X por mês, se calhar chego lá. É como pegar uma grande pizza, não é? Começares a cortar
às fatias. Não é? Então começa a pensar o que é que tu queres alcançar neste ano e como é que tu vais fazer isso de uma forma persistente, com pequenas decisões, consistentemente tomando essas escolhas e pensando assim, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque quando Deus te dá algo no teu coração para fazeres, e Ele é poderoso para o fazer, então tu deves olhar para a tua vida. E para a próxima semana vamos pegar um bocadinho, alargar um pouco mais este tema e tentar tornar isto um pouco mais prático ainda. Mas eu te quero encorajar esta manhã a pensar, não é? Que se Deus colocou no teu coração sonhos, desejos na tua alma, Ele é poderoso para realizar isso. Talvez pareça muito difícil, talvez pareça impossível. Mas sabem, às vezes as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E Deus não está à espera que tu sonhes sonhos pequenos. Porque são os teus sonhos, tu é que vais realizá-los. Mas se Deus coloca no teu coração algo que é significativamente grande, se é mesmo imenso, impossível, talvez seja um sonho de Deus para ti. Mas sabes, isso não se alcança do dia para a noite. Alcança-se com pequenos passos. Pequenos passos que às vezes pouca gente vê, consistentes, persistentes. E no final, tu vais ver uma mudança.